Então, alguns juízes têm reconhecido, têm atribuído consequências jurídicas, e eu acho que um dia o legislador vai, enfim, acordar para o problema e vai falar, não, realmente agora a gente não tem mais saída, a gente tem que legislar e uniformizar tudo isso no território nacional. Pegar esse gancho da senhora da união estável e tentar transportar para essa união também entre homossexuais, né, os direitos dos homossexuais. Quando o judiciário inovava, os juízes de primeiro grau, olha, não, temos que reconhecer isso, falava assim, olha, vai acabar a família, nós não podemos de forma alguma tolerar isso, porque aí é o primeiro passo para acabar a família. Bom, muito tempo depois, e a gente viu que não acabou a família. O mundo continua, né? A senhora não imagina que também hoje esse preconceito, nossa, a partir do momento que a gente reconhecer o direito dos homossexuais, vamos acabar com toda a estrutura familiar. A senhora não acredita que isso também vai acontecer nesse tempo? Então, não pelo seguinte, eu tive oportunidade com o livro, porque eu tive a ajuda de alguns amigos, enfim, ligados à prefeitura, que a prefeitura tem um setor que trata da diversidade sexual. E o coordenador, que é o Cássio, eu o conheci por conta do livro e eu tive condições de conhecer alguns trabalhos de algumas ONGs que trabalham com homossexualidade, né? E, enfim, a homossexualidade, assim, não há nada comprovado, mas, assim, há alguns estudos que tem como resultado de que a homossexualidade é algo genético. Enfim, na verdade é uma conjugação de fatores, né? Mas algo mais genético do que comportamental. Então, não é uma mera opção, né? Não é. Existe uma carga genética muito forte para se determinar a orientação sexual da pessoa. Muito bem. Então, assim, o fato de se divulgar as relações homossexuais não quer dizer que aquele que é homossexual vai deixar de ser, não é? As opções vão ser sempre essas, porque já é da natureza da pessoa. O que acontece é o seguinte, quando as pessoas aceitam, essas pessoas que se sentiam constrangidas e que não assumiam a sua orientação publicamente, passam a fazê-lo. Então, isso não quer dizer que a família vai existir do mesmo jeito. E as pessoas que têm uma orientação sexual diversa do sexo biológico vão ter do mesmo jeito. A única diferença é que se as pessoas aceitarem essas pessoas como pessoas normais, né, porque parecem muitas vezes que são anormais e não é o caso de serem tratados desse jeito, enfim, elas vão simplesmente assumir aquilo que elas já são. Não vai mudar absolutamente nada. Então, eu acho que a família não vai se desestruturar, as coisas vão acontecer, aquele que é heterossexual vai continuar sendo heterossexual e aquele que é homossexual vai simplesmente assumir o seu papel de homossexual na sociedade e ponto. Acho que não muda absolutamente nada. Aliás, as pessoas assim, se casam muito mais hoje, né? Exatamente. Muito mais hoje, enfim, e casam-se formalmente, constituem família, têm seus filhos, eu acho que não muda absolutamente nada. Eu acho que as pessoas só talvez vivam um pouco mais felizes. Tá certo. Doutora Cláudia, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade discutindo um tema extremamente importante para a sociedade brasileira, que é o direito dos homossexuais. E para isso nós estamos com a juíza de direito em São Paulo, a doutora Cláudia Tomé Toni, que lançou um livro
Manual de Direitos dos Homossexuais, que está tendo uma aceitação grande e uma repercussão muito grande também na mídia. Doutora, falávamos no bloco anterior dessa importância do tema e de quanto que ainda há de resistência. E a senhora abordou um ponto interessante, que o judiciário foi um desbravador na questão da união estável e também vai se incumbir disso, né, na questão dos direitos homossexuais. Como é que tem sido a interpretação das nossas cortes superiores nesse tema? Então, como eu disse, assim, os tribunais eles têm entendimentos diferentes, porque é um tema assim, relativamente novo, digamos assim, e, quanto à submissão de questões ao judiciário, apesar de não ser nada novo no nosso meio social e no mundo, sobretudo, né? Mas, enfim, nós, nas cortes superiores, nós não temos ainda uma decisão a respeito. Nós tivemos uma decisão do STF. Na verdade, o ministro Celso de Mello ele acabou rejeitando uma ação proposta pela Associação da Parada do Orgulho Gay aqui de São Paulo, em que se pleiteava uma equiparação dos companheiros homossexuais e heterossexuais na legislação que tratava das uniões estáveis, que é aquela lei 9.278 de 96. Muito bem, mas essa lei foi revogada pelo Código Civil atual, que regulamentou totalmente a união estável. Então, o ministro Celso de Mello, na oportunidade, ele fala que não seria possível a apreciação da demanda, porque a lei já havia sido revogada e que não teria sentido o reconhecimento dessa equiparação. Porém, no voto, ele fala a respeito da necessidade da sociedade acordar para a realidade dos fatos e perceber que essas uniões já são uma constante e que nós, operadores do direito, teríamos que lidar com essa situação de uma forma mais desprendida, aceitar suas consequências jurídicas e reconhecê-las, né? Então, o voto é maravilhoso, ele fala, ele chama atenção para todos nós a respeito disso, dessas situações merecedoras de reconhecimento jurídico, né? Mas, enfim, não houve decisão por conta disso, né? De mérito por conta disso. No STJ, nós temos uma questão mais recente, uma ação que foi proposta porque, salvo engano, um casal no Rio de Janeiro, um deles estrangeiro, pleiteando o reconhecimento da união estável para obtenção de visto permanente no Brasil, da comarca de São Gonçalo. O juiz de direito julgou extinto o processo, sem apreciar o mérito, negando aquela relação amorosa, porque, enfim, não foi tratada pela legislação expressamente. E em recurso, o STJ ainda pende de recurso. Houve um empate entre os ministros, dois reconhecendo, sim, a possibilidade da união estável e a competência da vara da família para apreciação, que é mais interessante. Então, equiparando a união estável, e dois contra. E agora aguarda-se o provimento da vaga do ministro Hélio Quaglia Barbosa, que faleceu no começo do ano, e aguarda-se o provimento do cargo, exatamente para que se retome o julgamento do recurso especial e que se possa chegar a uma decisão. Essa vai ser uma decisão importante. Isso vai ser um precedente muito forte no Brasil, se houver o reconhecimento pelo STJ, que, na verdade, até agora sempre foi contrário, teve decisões contrárias a equiparar a união estável à união homoafetiva. Então, trata a união homossexual entre homossexuais como uma mera sociedade de fato, como era vista a união estável há muitos anos atrás, da mesma forma, né? Então, o STJ tem se posicionado desse jeito, mas pode ser que agora haja uma mudança de entendimento. Doutora, um caso em São Paulo me chamou muito a atenção, teve uma repercussão também muito grande na mídia. Um casal de cabeleireiros adotou uma criança e essa adoção foi validada pela vara de família. Exatamente. Nós sabemos que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não veda expressamente a adoção por casais do mesmo sexo, enfim, e que possibilita, né, a adoção por pessoas solteiras. Isso, na verdade, durante algum tempo, e nós sabemos